todos. Estamos dando início agora a mais uma live do Instituto Maria Helena Andrés, Diálogos 2021. Hoje, o tema é Desafios da Gestão Cultural Contemporânea. Quem vai nos apresentar sobre esse assunto é Eleonora Santa Rosa. Eu vou fazer uma breve apresentação dela aqui. Eleonora é consultora, estrategista, gestora cultural, formada em comunicação social e jornalismo pela UFMG, e é considerada uma das maiores especialistas no país no campo de projetos, estratégias, gestão e patrocínio cultural. Ex-secretária de Estado de Cultura de Minas Gerais, foi diretora executiva do Museu de Arte do Rio Mar, de novembro de 2017 a outubro de 2019, quando promoveu o reposicionamento público do museu e implementou um amplo e bem-sucedido programa de reestruturação das suas linhas de trabalho, comunicação, mobilização de público e captação de recursos. Fundadora do Santa Rosa Bureau Cultural, idealizou, coordenou e geriu empreendimentos de repercussão nacional. Atuou na idealização, planejamento e implantação de projetos, equipamentos e instituições. Administradora pública nas áreas de planejamento, gestão e articulação institucional, com mais de 36 anos de experiência profissional. É responsável pelos anteprojetos das Leis de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, em 1993, e da Lei Estadual de Minas Gerais e de sua regulamentação, em 1998. Quando secretária de Cultura, de 2005 a 2008, concebeu e implantou uma abrangente reestruturação e redimensionamento da pasta, com reflexos em todas as regiões do estado de Minas Gerais. Gestora de projetos de infraestrutura, de criação e administração de equipamentos de patrimônio cultural, museus, bibliotecas e centros culturais. Então, temos aí a satisfação de receber aqui hoje a Eleonora Santa Rosa, que está com a palavra. Primeiro, boa noite a todos. Obrigadíssima, Maurício e Marília, pelo convite. E é uma honra para mim poder estar participando dessa série de lives do Instituto Maria Helena Andrés. E aqui eu quero saudar a dona Maria Helena, grande figura, grande personalidade cultural, que nos honra a todos, o Brasil e Minas Gerais especificamente. Esse tema, quando conversando com o Maurício, o que poderia ser um tema interessante e um tema, eu acho, absolutamente atual, é impossível hoje você lidar com a questão cultural, sobretudo quando você está falando de equipamentos culturais, de infraestrutura cultural, sem abordar a questão da gestão. A gestão é pedra de toque, a gestão é algo medular do ponto de vista hoje, seja iniciativa privada, seja no poder público, em termos de realizações culturais, de projetos culturais, de efetivo sucesso e êxito no campo da cultura. A cultura ela também demanda excelência, qualidade, profissionalismo, não é? Competência gerencial, né? Competência executiva. Né? Eu acho que a gente precisa definitivamente sepultar a ideia da questão cultural como uma questão amadora do ponto de vista da gestão, do ponto de vista de políticas públicas, né? Algo meio como se fosse um arremedo, algo como se fosse improvisação o tempo todo. E, particularmente, no momento em que essa área pode ser uma área salva-vidas, uma área, um bote de transição para esse momento que nós estamos vivendo. Se antes a questão relacionada ao universo cultural, a potência da cultura já era, obviamente, visível, no momento de pandemia e pós-pandemia, a cultura ela pode ser um elemento central em termos de desenvolvimento, em termos de transcendência de situação de crise. Se a gente pensar em economia da cultura, se a gente pensar em economia criativa, não é? Se a gente pensar em todas as possibilidades e potencialidades do mundo digital, das plataformas digitais, de tudo que a cultura e a arte, nesse sentido também, a incrustada, podem representar. Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de reputar, seja qualquer tipo de equipamento, não é? Seja um equipamento de pequena escala, de média escala ou de grande escala, seja esse equipamento público ou privado, né? É necessário, né, a competência da gestão.
E o que é o gestor, né? Quer dizer, ele é uma figura fundamental. Ele não é um burocrata administrativo que se senta atrás de uma mesa sem ter qualquer tipo de vivência ou ambiência com a questão cultural. Pelo contrário, hoje você tem que ter gestores cada vez mais preparados, ciosos e cientes daquilo que lhe dão. Né? A primeira questão é entender o que é o propósito daquela organização, né? Qual é o propósito daquele equipamento, né? Qual é o propósito daquela instituição. É necessário ficar muito claro o propósito, em torno desse propósito, pacto, em torno desse pacto, compromisso, em torno desse compromisso, articulação, não é? Aí você tem acesso, democratização de acesso, uma série de questões que precisam necessariamente estarem na mesa de um gestor hoje contemporâneo. Não é possível mais um grau, vou tornar a repetir, de improvisação ou de amadorismo, não é? É óbvio que essa área da cultura é uma área muito nova do ponto de vista da administração, de cursos de formação e tal. Evidentemente que a situação é hoje muito distinta do meu tempo, quando eu iniciei, que é na década de 80, onde, de fato, você aprendeu, a gente aprendia na prática. Não é? Óbvio que hoje você já tem cursos, especializações, mestrados, alguns doutorados já relacionados ao universo cultural das indústrias criativas ou da economia da cultura, da economia criativa. Né? Então, você já tem uma bibliografia consolidada, você já tem, pelo menos, uma tradição de séries históricas de estatística cultural, que também são fundamentais quando você vai planejar e pensar, seja do ponto de vista da política pública, seja do ponto de vista da política institucional de um determinado centro cultural, de determinado equipamento. Né? Então, agora, você não pode escapar muito do seguinte, hoje o que a gente tem? A gente tem um quadro pós-pandemia agravadíssimo, o quadro brasileiro ele é absolutamente catastrófico, não é? A gente hoje tem uma situação em termos da União completamente dizimadora do Sistema Nacional de Cultura, de todo o esforço que houve no Brasil de estruturação da área da cultura, da institucionalização da área da cultura, do ponto de vista do Ministério da Cultura. Essa dizimação é programática, essa dizimação ela é ideológica, essa dizimação ela é política, portanto, as pessoas que hoje ocupam os cargos atinentes à administração cultural no país, elas estão imbuídas quase sempre hoje de um espírito de desmonte, de um espírito de desestruturação e de desarticulação completa. Eu estenderia isso até a uma instituição absolutamente fundamental no Brasil, a mais antiga de todas, que é o Arquivo Nacional, hoje no Ministério da Justiça, cuja a direção foi entregue a um atirador, não é? Então, é importante entender que a escolha das pessoas que estão se sentando na cadeira da Fundação Casa Rui Barbosa, na Fundação Palmares, mesmo o secretário de Incentivo à Cultura, mesmo o secretário especial de Cultura, quer dizer, é importante entender que há em curso não é uma política de desmonte, uma política de desarticulação. Portanto, por que isso é fundamental que a gente toque nisso? Porque isso vai afetar claramente a questão do financiamento, a questão da sustentação, a questão do repasse de verbas, não é? A questão de não cumprimento de dispositivos constitucionais em relação à missão do Estado no que tange à proteção do patrimônio. Não é? E aí nós vamos ter uma raça quarteirão no que toca ao IFAM, no que toca ao IBRAM, no que toca ao próprio Arquivo Nacional, que não está na égide da Secretaria de Cultura, e as fundações, né, Funarte e tudo mais. Quem tem acompanhado de perto, inclusive um dos poucos setores que ainda funcionava, mesmo que precariamente, que é relacionado à Lei Federal de Incentivo à Cultura, está testemunhando uma falência absoluta dos processos de julgamento, publicação, etc. E tal. Eu acho que a única luz do fim do túnel veio com a aprovação da Lei Paulo Gustavo. Vamos ver como é que se desdobra agora do ponto de vista de consolidação da aprovação, mas a gente vive, de fato, do ponto de vista da União, uma crise sem precedentes. Crise essa que, de alguma forma, ela ecoa, ela repercute também nos estados, em alguns estados e nos municípios, né? Em municípios de capital. E aí a gente tem aí vamos dizer assim, no quadro nacional a gente vai ter algumas cidades, alguns estados que a gente vai ter um pico melhor da situação, que é o caso de São Paulo, tanto no município quanto no estado, o Rio de Janeiro no município, já começando o processo de reparação,
isso é até uma palavra que eu vou usar um pouco, a gente vai ter que fazer um processo de reparação com a questão cultural, né, do que está acontecendo. E, recentemente, eu acabei de voltar de Salvador, eu fiquei muitíssimo impressionada também com a efervescência, com o florescimento, com a priorização da cultura e da arte na Bahia, em Salvador, como política pública clara de desenvolvimento, não é? De emprego, de renda, de identidade, de afirmação, não é? Então, em primeiro lugar, é falar que esse quadro nacional ele é extremamente catastrófico, lamentável, melancólico, e dele nós temos que nos ocupar para entender como é que nós vamos superar, como é que nós vamos reconstruir, como é que nós vamos refundar, né? Como é que nós vamos realmente fazer de novo, porque vai estar de tal modo desmantelado, de tal modo desarticulado, que o trabalho vai ser um trabalho muito extenso e muito complexo de reconstrução. Por outro lado, é fundamental essas ilhas de resistência, essas ilhas de respiração, de oxigenação, que têm vindo, seja de alguns municípios de capital, seja na iniciativa privada, através de fundações e instituições que estão tendo papéis fundamentais e contemporâneos. Né? Eu posso, evidentemente, falar do SESC, a gente pode falar do Itaú Cultural, a gente pode falar da Fundação Roberto Marinho, a gente pode falar do Instituto, né? Casa Roberto Marinho, a gente pode estar falando do Instituto Moreira Salles, né? A gente pode estar falando de N instituições da iniciativa privada que hoje estão servindo, e mesmo da OPARA estatal, né? E que estão hoje sendo uma espécie assim de oásis do pensamento, da produção, no sentido das exposições, da circulação, não é, de mostras e mesmo de outras atividades culturais essenciais, não é? Agora, voltando a uma situação que vai ser pós-pandemia, para o ano que vem, né? Se tudo há de apontar, espero, para a gente poder ultrapassar essas crises e esses picos mais severos da pandemia, que obrigou claramente, sobretudo gestores de espaços culturais, instituições culturais, a terem que se repensar. E isso aconteceu no Brasil e fora do Brasil. É muito interessante observar os exemplos do que está acontecendo na Europa, e, sobretudo Inglaterra, Itália, Espanha, França, no que está sendo adotado como política de, vamos dizer, de transição da situação da pandemia para um momento pós-pandêmico. Isso envolve, obviamente, programas editoriais, editais, financiamentos muito robustos no campo da economia criativa, no campo da economia da cultura, e, obviamente, não por um entendimento que essas áreas são franciscanas ou extremamente fragilizadas, não, mas que são áreas estratégicas. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a importância e o lugar da estratégia. É essencial também, na gestão cultural contemporânea, entender, quando a gente está falando de estratégia, o que a gente está falando. Né? Qualquer equipamento, planejamento, projeto, para ser bem sucedido, você tem que pensar estrategicamente. Se você tiver a missão de ter que pensar a sustentação de uma instituição, de uma entidade, se você tem que pensar programaticamente como é que você vai realizar o trabalho, se você for pensar do ponto de vista do planejamento público, como é que você vai cumprir as suas atribuições, não é? Você tem que pensar na necessidade de instrumentos de planejamento e, por outro lado, obviamente, em estratégias, não é? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: mudou e mudou radicalmente. A questão do mundo digital está aí, já estava, e agora ele está explodindo. Não é inescapável e inexorável você ter que entender a dimensão desse mundo digital acoplado com a sua função, atividade precípua no seu equipamento físico. E aí, particularmente, a questão dos museus e centros de cultura, isso é hoje uma questão crucial, o entendimento e a compreensão da mudança de patamar, da reconfiguração,
não é? Do novo, da reformatação completa de trabalho, de campo de trabalho, e de como é que você tem que estar atento e capacitado para lidar com esse mundo digital, e particularmente com as gerações que estão vindo já sob a égide desse mundo. Né? Então, eu acho que a gente ainda patina de uma forma um pouco anacrônica, ou um pouco obsoleta, do ponto de vista de políticas, e mesmo de investimento, e mesmo de capacitação, e mesmo de programação, ainda ou apartando, ou marginalizando, ou secundarizando projetos e ações no campo digital e plataformas digitais que vão ser hoje cruciais, inclusive para a questão financeira. E também como romper, isso é uma questão que tem a ver com a gestão também contemporânea desse centro, como é que nós vamos romper, não é, com esse ciclo vicioso da falta de orçamento no campo cultural e no campo artístico. A gente tem uma tradição de não investimento, né? De pouco investimento, de baixo investimento ou de investimentos pontuais. Obviamente, as legislações de incentivo fiscal, elas foram fundamentais para que houvesse um aporte crescente, seja pelo ICMS, pelo ISS ou pelo imposto de renda. Mas nós sabemos também que, por outro lado, a gente cria efeitos perversos no momento em que você cria um costume, um hábito, que isso tudo venha como investimento incentivado. Então, a gente tem dois lados aí meio complexos, né? A gente não forma uma tradição de investimento filantrópico ou mesmo estratégico da comunicação, porque a gente, de alguma forma, prioriza o uso de incentivos fiscais. É óbvio que, desde a época da Lei Sarney e depois, quando entrou a Rouanet, são instrumentos cruciais, foram responsáveis pelo florescimento cultural no Brasil inteiro, sobretudo em função da omissão do Estado, da União, dos municípios, no financiamento da atividade cultural, ainda entendida como atividade supérflua, ainda entendida como uma atividade colateral, ainda entendida como uma segunda linha. Né? É fácil entender isso. Quando você olha na política, quase sempre a escolha dos secretários de cultura, pouco às vezes essa escolha tem a ver com pessoas capacitadas ou formadas ou com alguma tradição de pensamento e de trabalho nessa área. Quase sempre acaba sendo uma negociação de cargo político, onde entra gente com pouca expressão, ou completamente incapacitada, ou completamente não preparada para os desafios que a gente tem que lidar. Né? Minas Gerais ainda tem um desafio dobrado, que a Bahia está saindo-se bem com isso, que é a questão do patrimônio. Né? Minas Gerais, a gente tem uma questão muito importante relacionada com 60% do patrimônio brasileiro tombado, está em Minas Gerais, e quando a gente tem que lidar com a questão do patrimônio, isso problematiza e complexifica muito mais a discussão, não é? Como lidar com a questão do patrimônio contemporaneamente, em relação à reforma, à restauração, mas, sobretudo, à requalificação, não é? E reconversão de uso. Né? E aí, e falando disso, né? E, na verdade, requalificação de uso, melhor dizendo. Né? E na questão cultural também, eu acho que um aspecto importante dentro da gestão, e pensando isso, é quando a gente pensa, e aí eu estou pensando no caso como Minas Gerais, né? Que você tem patrimônio industrial, em que você pode utilizar, sobretudo no campo da mineração, isso reconvertido como grandes áreas culturais, de desenvolvimento cultural, e aqui eu quero fazer uma chamada de exemplificação, que é o que acontece em Pas-de-Calais, no norte da França, onde foi tomada a decisão do Louvre, e foi para um lugar que era, na verdade, reconversão de território, porque era uma antiga mina de carvão, exaurida, né? E numa região que sofria problemas seríssimos de desemprego, de droga, de economia colapsada. Não é? E houve um claro entendimento que seria pela economia da cultura, pela economia criativa, que esse território ele voltaria a ter uma pujança. Né? E a escolha, então, foram investimentos culturais. O que aconteceu também em Essen, na Alemanha, com os Zollverein, que também era uma área de carvão, com uma crise violentíssima na década de 70, com uma mudança de emprego, êxodo dos homens para outras cidades, não é? Uma estagnação econômica, e isso, a partir da definição
da reconversão daquele parque industrial, daquele território, em atividades culturais de economia criativa, isso virou uma outra coisa, explodiu, né? Com a instalação de museus, de parques, de uma série de outras atividades conexas. Então, quando a gente está falando de gestão contemporânea, a gente está falando da potência, da pujança da área da cultura, não é, como uma área atrativa, não é, de economia limpa e de futuro, né? Nós ainda estamos muito tributários a um arcaísmo, não é? A uma certa tradição de pensamento. Aí eu estou falando seja de gestão, seja de planejamento, seja de política pública, né? E mesmo ainda em alguns centros culturais que ainda são muito precários do ponto de vista da ideia, né? Então, o que eu queria voltar, e a gente pode depois, ao longo do debate, discutir, é isso. A gente, hoje, cada vez mais, o gestor contemporâneo, ele tem que estar atento a direitos autorais, propriedade industrial, plataformas digitais, fundos de financiamento, formatos de financiamento distintos, de autofinanciamento ou de produção de produtos, né? Ou de uma série de outras linhas, né? Para atrair, né? A questão de cooperação internacional, a questão de dinheiros que existem no mercado de uma maneira pouco articulada, de uma maneira dispersa, né? Então, a gente tem é importante observar que, embora a crise, uma crise bastante séria, bastante agravada, né, é importante que a gente se debruce agora em saídas, em planejamento, em entendimento do compromisso, não é? Na defesa dos princípios e da potência da área da cultura, particularmente no Brasil. E aí eu volto a chamar a atenção um pouco para o que está acontecendo com a Bahia, que eu acho, ou com Salvador, que eu acho que vale a pena. São Paulo, seja por meio do município, seja por meio do Estado, se a gente observar o que são os investimentos de orçamento próprio ou por meio de incentivo fiscal, é muito expressivo, é claro que ainda há muito a fazer, muito a crescer, mas está muito claro, quando há prioridade política também, como é que isso ganha peso, circunstância, ganha robustez, ganha fortalecimento e ganha projeção. Um país com a qualidade cultural do Brasil, com a excelência cultural do Brasil, com a diversidade cultural do Brasil, né? Que poderia estar na sua indústria do audiovisual, na sua indústria criativa, não é? Nas mais variadas áreas da indústria cultural. Poderia estar acarreando dinheiros, empregos, desenvolvimento, projeção e presença do Brasil no exterior. É quase criminoso você ver ao que está sendo relegado, não é? Toda a estrutura, né? Está sendo relegada toda a estrutura da cultura no Brasil do ponto de vista federal. Ainda na área da cultura, a estrutura pública, de orçamento público, ainda é muito importante, mesmo ainda sendo parcos esses orçamentos, né? É muito importante, existe ainda uma dependência grande em relação ao dinheiro que vem do poder público, não é? Então, é fundamental que os incentivos funcionem muito bem, que os fundos funcionem bem, mas hoje a gente tem quase, na maior parte do Brasil, fundos sem fundos, né? Agora, independentemente disso, o que está vindo pela frente, o que se configura pela frente, é uma mudança tão radical, tão substancial. E nesse aspecto, agora, com um pouco da pandemia, a gente foi vendo como é que mudou suporte, plataforma, a gente está falando de linguagem também, do ponto de vista cultural, não é? Então, a gente está tendo uma mudança, uma virada radical. E é importante, mas é fundamental, que toda aquela pessoa que queira se dedicar, né? Aí eu não estou falando especificamente de artistas. O gestor cultural não é um artista necessariamente, obviamente que não, né? Ele é uma pessoa que ele vem para lidar com o desafio de equipamentos culturais que lidam com várias manifestações, não só as artísticas estrito sensu. E aí também eu queria chamar a atenção para o papel dos museus. Dentre os vários equipamentos culturais, eu quero falar do papel dos museus, esse papel é um papel de ancoramento, é um papel de amalgamento da sociedade, né? É um papel de expressão, de território de liberdade, de criação, de pensamento, não é? De convivência, de solidariedade, de inserção na comunidade,
não é? É muito importante entender quanto o museu tem que estar inserido com a sua comunidade, o quanto ele precisa dialogar com a comunidade. Não é que não é mais possível você ter museus cujo curador seja entendido como um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Não é? Isso não é mais assim. Não é? As diversas vozes que precisam estar presentes dentro de uma gestão, de uma governança de um processo, de um equipamento cultural hoje, não só de um museu, não é? Quer dizer, hoje você cada vez mais precisa estar atento à governança. Governança é item essencial de competência, de excelência profissional. Importante haver canais de manifestação, de articulação com a comunidade, com o entorno. E, nesse aspecto, eu queria entrar um pouco no Museu de Arte do Rio no Mar, que eu tive a honra de dirigir durante 2 anos, de outubro de 17 a outubro de 19, quando o mar vivia uma crise muito séria, embora fosse um museu bastante novo, de público, de prestígio no meio, de patrocínio e de baixa, como é que eu diria, articulação institucional naquela ocasião. Então, era importantíssimo entender o que é um museu daquele, que tinha uma força, não é? Que tinha uma coleção muito impressionante, que tinha uma escola do olhar, né? Que é o coração da instituição. Como é que aquela instituição não estava explodindo? Como é que ela, no melhor sentido, né? Como é que ela estava totalmente exteriorizada? Né? Como é que ela não estava, não só na Praça Mauá, mas em todo o Rio? Né? Então, o trabalho que a gente fez ao longo de 2 anos foi um trabalho de fortalecimento da imagem institucional do mar, mas também de total reposicionamento, seja de comunicação, seja na grade de programação, seja no pensamento da forma de financiamento, seja em projetos prospectivos de internacionalização, seja com a experiência já de digitalização e novas tecnologias, e por aí vai. Né? A gente pode até, durante o debate, falar um pouco sobre isso. Né? Mas, assim, o que eu não tenho a menor dúvida é o seguinte, que quando você está lidando com museus, ou você está lidando com os equipamentos culturais, você tem que estar pensando em modelo de negócio, você tem que estar pensando em inovação, você tem que estar pensando em desenvolvimento, você tem que estar pensando em recurso, não é? Porque se você for depender exclusivamente dos corpos públicos, nós estamos em maus lençóis, pelas razões que nós todos sabemos, não é? Então, sem tirar a responsabilidade óbvia e constitucional do poder público em relação à área da cultura, é essencial que as instituições caminhem para uma direção de maior equilíbrio do ponto de vista das suas finanças, dos seus projetos, das suas parcerias. E essas parcerias, obviamente, elas têm que ser pensadas em relação à escala. Não é? É óbvio que, dependendo da instituição, você tem uma escala muito maior, internacional, ou, né, ou nacional, ou o que for. E é óbvio que você está pensando na escala local, você tem que pensar numa outra perspectiva. Né? Mas eu não sei se... Eu posso ficar falando horas, né? Mas não sei se a gente começa agora a abrir um pouquinho para uma conversa, ou se vocês querem que eu continue um pouco mais explanando. Aí eu vou perguntar a Maurício, o que vocês acham? Alguém já querendo entrar na conversa, fazer alguma pergunta, levantar alguma questão, acho que fica à vontade, só levantar a mãozinha aí e perguntar. Se não, eu acho que seria bom, Eleonor, você continuar mais um pouco e detalhar um pouco melhor essas questões, principalmente eu posso fazer uma interação com a Eleonora sobre uma coisa que ela acabou de falar. Para quem não me conhece, né, eu sou Lídia, sou irmã da Eleonora, mas a minha interação tem a ver com a questão da gestão, que ela reiterou muito, porque eu sou professora disso. Né? Eu vim da iniciativa privada a vida inteira trabalhando com gestão, e depois que eu aposentei, eu fui para a Fundação Dom Cabral, que é uma das 10 maiores escolas de negócio do mundo, né, em gestão, e a primeira da América Latina. E uma coisa que a Eleonora falou, eu quero reforçar com vocês. A questão da transformação digital nos processos, quaisquer que eles sejam. Esqueçam o modo como nós trabalhávamos até pouco tempo. Até pouco tempo. É preciso
que os gestores, sejam eles culturais, sociais, de OS, a Fundação está trabalhando muito com OS, com organizações sociais, está trabalhando muito com gestão pública, muito mesmo, porque uma palavra que a gente anda proibindo nas nossas aulas são as palavras que começam com re. Não tem que restaurar nada, não tem que reparar nada, não tem que rever nada, não tem que reforçar nada. É tudo fazer de novo. Esqueçam. Esqueçam. Não usem palavra com re. Palavra com re é galinha que cisca para trás. Não dá. É para frente. Claro que adotando no processo, nos respectivos processos que vocês já têm, aquilo que deu certo. Mas é necessário fazer de novo. Não é rever, é ver de novo. É com outro olho. E com o olho digital e com o olho da inovação. Todos os processos devem ser vistos novamente, não é revistos, com o olho para frente. Esqueçam para trás, até porque o nosso para trás recente é drástico, é triste. Então, se a gente for ficar olhando no retrovisor, a gente bate no carro da frente. E gente passa na frente da gente. Então, eu queria reforçar isso que ela falou. A questão da importância de se ver novamente os processos culturais, os processos de gestão. Gestor cultural é um gestor que precisa se preparar, não é porque ele é artista, porque ele é músico, ele é cantor, ele é pintor, ele é artista plástico, ele é isso, que ele está habilitado a ser gestor. Gestão é ciência, gestão é disciplina. Então, é necessário que o olhar seja diferente. É isso. Falei, Leonora? Gostou? Eu acho só, Lídia, que no caso, claro que eu estou entendendo, mas no nosso caso, que a gente tem que lidar com restauração e recuperação, é por causa da questão de patrimônio, mas é claro que eu estou entendendo o que você está falando, acho que é super importante isso. E quando eu mesmo usei a questão da reparação cultural, é porque eu acho o seguinte, eu acho que o estrago está sendo de tal modo e de tal profundidade, de tal complexidade, porque é muito sério. Para quem acompanha, vamos dizer, aquilo que se convém chamar o Sistema Nacional de Cultura, né? Para quem acompanha isso e observa o processo de desmonte absoluto e de violência que está acontecendo, não é? Porque seja demissional, seja de deformação dos princípios e propósitos de determinada instituição, a coisa está tão bruta e está tão dura que realmente a gente vai ter que aprender a lidar com vamos dizer, né, com o estrago psicológico, emocional que essa coisa está trazendo, e, ao mesmo tempo, uma competência programática, executiva, seríssima e urgentíssima dessa recuperação, dessa reestruturação, né? E aí eu queria retomar uma coisa também fundamental, é que eu sempre falo que cultura não é só verbo, cultura é verba. É a questão de se encarar claramente a questão de financiamento, a questão de orçamento, a questão de recursos, porque sem isso você não trabalha. Não é impossível querer da área da cultura um tal nível de imaginação e de desprendimento que entenda que o gestor cultural ele tem que fazer milagre o tempo todo, ele faz. Acontece que é fundamental esse gestor, que não é uma pessoa sozinha, não é? Quer dizer, quando a gente está falando da gestão, a gente está falando de uma coisa, a gente está falando de governança, está falando de um colegiado, a gente está falando de uma série de coisas, né? Não existe um santo milagreiro, né? Existe, sim, muito trabalho, muito denodo, muito conhecimento, mas, sobretudo, uma capacidade enorme de articulação, de agregação, de aglutinação, que um gestor também que não agrega, não aglutina, e não tem credibilidade e respeito da sua equipe, ele não faz absolutamente nada, né? Não faz nada entre seus pares, nem para fora, né? Então, é essencial, a questão do financiamento está na ponta, e aí eu volto ao mar. A gente teve experiências muito interessantes também, na medida em que o museu foi se recolocando, foi se reposicionando. Foi também interessante a chegada de patrocinadores acompanhando o próprio processo e querendo participar desse processo. E um ente que foi fundamental para a gente foi o BNDES. Inclusive, eu acho que o BNDES é um órgão, uma instituição crucial, e vai ser crucial
para frente na questão cultural futuramente, né? Como eu acho também que todo o redesenho governamental da área da cultura, do que deveria ser um Ministério da Cultura, do que deveriam ser as secretarias de cultura, tudo isso que é essa parte mais institucionalizada já sob uma égide contemporânea, porque a gente tem um desenho também profundamente obsoleto dessas áreas. Não é? E outra coisa, está sendo muito atropelado, porque é uma avalanche, a velocidade desses processos e a velocidade de plataformas e redes e demandas e consumo, um negócio avassalador. Né? Então, a gente vai ter que ter uma inteligência também nesse redesenho ou neste novo desenho das estruturas culturais que vão emergir pós-pandemia. Então, é claro, se na iniciativa privada ou em setores paraestatais você já pode estar fazendo isso de alguma forma, não é? Ou se em algumas cidades ou estados você tem um nível de acolhimento, um nível de percepção estratégica do quão importante é você ter uma Secretaria de Cultura que já está ganhando esse nome de Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ou Secretaria de Economia da Cultura, ou Secretaria da Economia da Cultura e Diversidade, o nome lá que queira se dar a isso, é importante que isso vá ganhando na estrutura de organograma áreas de fato estratégicas, né? As demandas hoje já mudaram profundamente, né? Hoje é importante, se você for fazer uma pesquisa, uma ausculta em relação ao que deveria ser uma programação de museus e de centros de cultura, que de alguma forma é importantíssimo também você abrir esse processo de escuta crítica, né? Isso está mudando muito. Né? Agora, o que continua sendo crucial na gestão contemporânea de qualquer equipamento? A área de educação. Né? A área de suporte à educação é essencial em qualquer instituição. E lidar com o público infantil, lidar com o público infanto-juvenil é crucial. É crucial. Então, também é uma coisa de se entender, não é que necessariamente o equipamento cultural não atende só especificamente ao artista. Claro que fundamentalmente, não é? Mas não só. Hoje, o que a gente chama desse cenário cultural, ele é muito mais povoado de atores heterogêneos, né, do que a gente poderia pensar 20 a 30 anos atrás, quando você pensava em um determinado tipo de política. Né? Hoje, quando a gente discute a questão do patrimônio, a gente não só está falando do patrimônio material, mas do patrimônio material, das suas diversas formas de manifestação, de construção e de transferência, não é, desse saber. Né? Então, é preciso estar atentíssimo a isso que, pelo menos do ponto de vista do exterior, de experiências internacionais, você já começa a ver. Né? Então, a Itália agora fez um instituto, que é uma coisa como se fosse uma Netflix relacionada a museus e a conteúdos digitais dos vários museus e galerias ligados ao Estado na Itália. Então, a briga é uma briga de geração de conteúdo em escala mundial e internacional, não só para o próprio país. Então, é briga de cachorro grande. A gente está falando já de coisas onde conteúdo é crucial, onde a exploração desse conteúdo é crucial, onde os direitos sobre esse conteúdo é crucial. Então, a gente precisa evoluir nessa discussão, a gente precisa ampliar os horizontes do entendimento hoje do que é o fazer cultural e o que é ter equipamentos culturais, o que é ter museus culturais, o que é ter institutos, o que é ter museus em rede, em mundo digital, exposições já sendo lançadas nas duas formas. Isso foram outras coisas, né, gente? Arte digital, da discussão pesadíssima que está entrando agora em relação à arte digital e ao mercado que está sendo criado em relação a isso. Portanto, não é nada trivial, não é? E não é nada naif, ingênuo mais, quer dizer, é essencial que os produtores se preparem, que os próprios artistas estejam atentos, que gestores sejam capacitados. Né? É preciso ser capacitado, sim. Não é? É preciso haver curso de excelência, é preciso ter instrumental de excelência, né? É preciso ter inteligência estratégica na condução disso. E hoje a gente vive num país um momento de retrocesso muito agudo, muito agudo, e particularmente no que tange à área cultural.
né? Particularmente no que tange a área cultural. A gente vê também no meio ambiente, vê na educação, obviamente, vê na ciência e tecnologia, né? O descalabro, né? O desmonte, não é? Que afeta, evidentemente, várias áreas do governo. Agora, é importante que as capitais que estão tendo algum exemplo já mais consolidado, não é? É importante ver como é que o Rio de Janeiro está começando a sair do imbróglio que estava metido em relação a várias áreas, inclusive a área da cultura. Importante observar São Paulo, como sempre, já lançando experiências e questões muito importantes. Importante olhar para Salvador, que tem muito a ensinar. Tem muito a ensinar. Recife também despontando. Eu acho que é essencial, no caso de Recife, é importantíssimo observar o que é a experiência do Porto Digital, né? O que é a experiência do Porto Mídia, né? Ver o que eu acho que eu queria falar do Silvio Meira, que é um luminário, é um sujeito brilhantíssimo, responsável, acho, por uma mudada também de perfil enorme também em Recife, não é? Com competência, excelência, inovação, entendimento de negócio e estratégia, né? Então, a gente hoje tem também cabedal no Brasil, já em alguns lugares, que é importante observar a experiência, é importante entender o que são esses processos, em que medida que isso pode ser replicado, pode ser apropriado, pode servir de exemplo, de paradigma, não é? Para mudanças estruturais que precisam ser feitos, seja do ponto de vista da política pública propriamente dita, seja também em equipamentos relacionados ao que eu chamo de mundo paraestatal aí, e também em relação, obviamente, à iniciativa privada. Porque, por exemplo, o SESC de São Paulo é o SESC de São Paulo, né? Você não tem no SESC, nos demais SESC brasileiros, embora haja projetos de importância e relevo, você não tem a pegada, o timbre, não é? O perfil que você tem como SESC São Paulo, né? Que se deve ao trabalho do Danilo Santos Miranda e de toda uma série de pessoas que foram sendo formadas a partir dali, e do que a potência, a pujança do SESC, e o quanto o SESC foi importante, continua sendo, como exemplo e como lugar crucial não só para a democratização de acesso, mas para a circulação e produção da cultura brasileira hoje de ponta, né? E, ao mesmo tempo, você vê, como eu falei antes, o quanto que equipamentos culturais privados têm sido esses dutos de oxigênio, não é? E que também sofrem, obviamente, com questões de gestão, com questões de financiamento, de uma outra forma, né? Mas também vão enfrentar problemas sérios da questão da identidade, desse propósito, sobretudo no mundo pós-pandêmico e com o tipo de mudança, não é? De pensamento, de mentalidade, de comportamento, de consumo, não é? Que está havendo, né? E senão a gente tende a patinar numa certa coisa assim estagnada, né? Fadada ao fracasso, né? Ou a um esforço imenso para um resultado profundamente, às vezes, não gratificante, às vezes frustrante, não é? Então, eu acho que eu queria parar um pouco por aqui, porque eu acho que é fundamental agora a gente interagir, porque tem tantas outras coisas que eu poderia falar, mas acho que aí pode derivar para muitos outros assuntos. Aí acho que quem quiser fazer alguma pergunta, acho que a gente pode direcionar mais para interesses de quem esteja assistindo. Passo a palavra para a Marília. A Marília pediu a palavra. Eu estou aqui com a mão levantada desde o começo, desculpe, mas é porque já passou, mas eu vou retomar, porque eu acho importante o que você está colocando aqui, de olhar para a frente, né? Mas eu, como historiadora, olho para trás também para ver os bons exemplos que foram feitos anteriormente. Lembro aqui, estudando os anos 70, né, a atuação do Frederico Moraes no Museu de Arte do Rio, com aqueles domingos da criação, né, fazendo, já naquela época, um museu interativo, um museu aberto, né, para o povo. Ele tinha muita preocupação com essa interação, né? Depois vejo também a sua experiência, Leonora, que foi importantíssima no Museu de Arte do Rio, né? De abrir para o povo, de abrir para as pessoas, de estar ali fazendo um projeto educativo muito importante. Então, acho que a gente tem que olhar também para trás para ver, né, os bons exemplos
evidentemente, implementar daqui para frente. Agora, me preocupa muito, você falou de Salvador, do Rio, de São Paulo, tal, mas Belo Horizonte, me preocupa Belo Horizonte, principalmente o Museu da Pampulha, eu moro aqui perto do Museu da Pampulha. O museu está fechado, tem 2 anos, fechado para reforma, né? E foi um museu que teve uma atuação muito importante aqui também. Teve um projeto de arte contemporânea muito importante, que os artistas vieram e instalaram, né, fizeram instalações no museu, abriram o museu também para essa interação. O que você acha disso aí? Como é que você vê essa parada aí em Belo Horizonte, no Museu da Pampulha? Marília, primeiro, eu concordo totalmente com você. Acho que a sua primeira parte eu concordo. Olha, falando muito francamente, é uma tristeza ver Belo Horizonte como está. Porque o que acontece? Eu não estou falando que quem está hoje sentado nas cadeiras dirigentes não está fazendo o esforço possível. Estou falando de uma outra coisa. Estou falando de mentalidade. E mentalidade governamental mais expandida. É inacreditável que o Museu de Arte da Pampulha e a Pampulha, sendo o que é e o que significa, patinem dessa forma. Tendo a Pampulha, o conjunto da Pampulha, recebido o título de Patrimônio da Humanidade, é inacreditável a obtusidade, não é? A cegueira, né? A limitação de não se entender e não se considerar a sério, porque não considera, não é? A sério o que Belo Horizonte, com a excelência artística que tem. E aí eu quero falar uma coisa muito importante que vem da década de 90, que foi um pouco, de novo, a sociedade civil empurrando o poder público. Eu tive a oportunidade de participar da primeira Secretaria Municipal de Cultura instalada na gestão da Berenice Menegali em 1989, 90, 91, 92. Até então, era uma secretaria de turismo, né, com a Belotour, cuja maior atividade era o carnaval. A Berenice é convidada, na época, pelo Pimenta da Veiga, a instalar a primeira Secretaria de Cultura do município de Belo Horizonte. Então, foi uma luta danada, porque a gente teve que estruturar a secretaria, projetos, programas, patrimônio, arquivo, uma série de coisas ali, foi um desafio interessantíssimo. Mas o que acontecia? A cidade fervia do ponto de vista havia uma ebulição enorme de grupos. Aí a gente vai assistir o quê? Fórum BHZ Vídeo, Festival Internacional de Dança, o FID, Festival Internacional de Teatro, o FIT, que anteriormente foi o Festim, né? O INDI. Belo Horizonte explode, sobretudo, por grupos ativos de cultura, grupos articulados de cultura que empurram o poder público praticamente para frente para ter que entender o que era o processo de efervescência e evolução da cidade, e que um pouco correu atrás e se compôs. É claro que você tem uma pessoa do porte, uma Berenice Menegali, né, que tinha uma fundação de educação artística e entendia perfeitamente bem a questão contemporânea, no qual sentido, é claro que houve acolhimento, entendimento e investimento. Agora, o que você vê, então, o descompasso? Né? Você, por um lado, você tem uma excelência artística de grupos, de coletivos, não é? De espaços independentes e uma obtusidade absurda do poder público em relação a isso, salvo honrosas exceções e salvo projetos pontuais que não se estruturam enquanto tal em política pública articulada de longo prazo. O exemplo que você deu em relação ao Museu da Pampulha, eu acho que ele é absolutamente fundante. Porque se não há de se entender Pampulha, Museu da Pampulha, o que pode significar? E aí eu estou falando uma discussão que não é só do investimento da Prefeitura de Belo Horizonte, ou do próprio Estado, ou da própria União, ou da iniciativa privada, porque isso tudo também espelha o grau de consciência ou de obtusidade de cada uma dessas instâncias. Mas eu acho o seguinte, não é? Muito mais do que isso é se entender, porque está fechado, né? Fechado. Está fechado. Fechado para reforma.
Sim, Então, isso é... né, cedo e tal. Agora, o que me estarrece, para te falar a verdade, é isso. Quer dizer, eu acho que hoje a gente tem, embora Belo Horizonte, é isso que eu falo, né? É um descompasso, porque para o lado de cá você tem a coisa arrebentando, puxando, explodindo, e, aliás, o que é maravilhoso da área da cultura, é maravilhoso da área da cultura, né? Eu tive a oportunidade de dirigir o Centro Cultural de Belo Horizonte em 1997, quando a gente vai recensear as atividades culturais de Belo Horizonte, e elas explodiam nos bairros, a gente não fazia a menor noção do que acontecia no Barreiro, de cima no Barreiro, de baixo, ou no Esplanada, ou no Veracruz, eu não sabia, né? Então, hoje está acontecendo a mesma coisa, quer dizer, a cidade explode, a cidade vive uma efervescência que o poder público está completamente apartado disso, não é? Disso. Agora, é uma coisa o seguinte, não é? Ótimo que o Calil tenha, não é uma posição aí muito importante do ponto de vista da condição do problema da crise da Covid, etc. E tal. Mas do ponto de vista cultural, puxa vida, pelo amor de Deus, né? Nós estamos num retrocesso grande. Eu particularmente fico muito entristecida em ver, não só isso, né? Outras coisas também, mas é o grau de anacronismo e de falta de, digamos, de uma sensibilidade, de uma percepção estratégica da questão cultural para Belo Horizonte. Embora haja secretários e pessoas do governo, da visão municipal, que eu acho que sabem perfeitamente bem a importância e o quão deveria estratégico ser o investimento público nesse setor, né? Com certeza. Lúcio pediu a palavra. Estão me ouvindo? Então, Primeiro, muito feliz de estar muito bem acompanhado com vocês aqui. É um prazer. Leonora, vocês repararam que entre ela sair do notebook e ir para esse celular dela, ela passou um batom fabuloso, voltou perfeita. Assim. Mas eu queria, Leonora... Por isso é que ela demorou, a voltar. vai passar o batom demora. Não, eu queria colaborar, Eleonora, com outro aspecto que eu acho que o gestor tem que ter. Se a gente pega o Brasil, esse país como o nosso, assim, primeiro eu queria falar de um detalhe desse desmonte, que em julho esse governo aprovou um decreto que proíbe os planos anuais e plurianuais na lei de incentivo. Com isso, ele está inviabilizando todos os projetos de continuidade que existem nesse país. Haver em Minas Gerais, Belo Horizonte, você pega Inhotim, Filarmônica, Grupo Galpão, Grupo Corpo, todos os projetos consolidados e que, de uma certa forma, são transformadores dentro de uma cidade. Então, nós estamos numa situação difícil no dia 1º de dezembro, onde nenhum desses projetos ou dessas iniciativas tem sequer uma resposta do Ministério e estamos parados sem saber se poderemos gastar o dinheiro que já está em conta ou se poderemos receber novos patrocínios, porque o tal do plano plurianual está inviabilizado por um decreto do mês de julho dessa Secretaria Especial de Cultura. Então, é um absurdo, gente. Hoje, o Brasil inteiro que tem projetos de continuidade, museus, coletivos, enfim, orquestras, estão parados porque eles proibiram os projetos plurianuais e não consideraram os que já existiam. Enfim. Agora, quanto à gestão, Eleonora, a gente, na pandemia, a gente teve uma experiência muito interessante, que foi a Lei Aldir Blanc. Né? Assim, se a gente pensa que os equipamentos culturais de pequenos e médio porte são os equipamentos que mais democratizam o acesso, que mais descentralizam a cultura, que estão nas periferias das grandes cidades, que estão nos interiores, né? Assim, e que tem uma característica um pouco diferente do MARS, do MASP, do Itaú Cultural, do Tomiotaki, sabe? Assim, é uma outra realidade que depende, sim, do dinheiro público, de uma certa forma. Claro que eu concordo com você, eu digo isso sempre, é péssimo a gente colocar todos os ovos num cesto só, ainda mais no cesto do poder público, que altera a 4 anos, que a gente não tem garantia nenhuma. Então, essa característica que faz desses centros pequenos e médios centros culturais,
que foram os pontos de cultura, né, Leonora, que você reconheceu e apoiou na sua gestão. Foi o grande projeto do governo Gil, né, assim, os pontos de cultura, etc. A gente pensar a gestão, esses gestores, além de tudo isso que você citou, de estar atento a essas questões todas, direito autoral, essas novas plataformas, sustentabilidade, busca de recursos em lugares mais criativos e nunca antes navegados, esses gestores têm que ter uma consciência política também, sabe, Leonora? Assim, sabe, tentar uma articulação, uma comunicação e uma organização entre eles que permita não só trabalharem com pernas próprias, né, assim, se independizando um pouco tanto do poder público quanto do privado, a gente se autoajudar, eu uso dizer assim, a gente... Exatamente, você entrou num ponto que eu acho importante. Conseguir andar com as pernas próprias, né, assim, eu digo isso, mas também do ponto de vista político, de não fazer essa coisa voltar. Né, assim, a Lei Aldir Blanc escancara a necessidade de um sistema nacional de cultura bem estruturado, né, assim, inaugura uma forma de financiamento que fez com que o dinheiro chegasse na ponta, chegou lá em Baipindi, para você ter noção, Leonora. Inacreditável. Né? Assim, chegou na ponta e que depende também do dinheiro do fundo, quer dizer, uma briga política desse fundo ser irrigado financeiramente. Então, eu somaria essas características dos gestores, principalmente desses de médio e pequenos espaços, centros culturais, museus, etc., que se despertem para a importância dessa colaboração mútua e representação política perante o poder público. O Chico, você tocou em assuntos muito relevantes. Eu queria só pegar 3 pontos aí, que são as saídas, né? Eu acho que a articulação do ponto de vista legislativo, no poder legislativo, é essencial. Aprender o que é a capacidade de se mobilizar bancadas, de você criar legislação ou fazer com que a legislação determinada funcione, porque já existe muita coisa. Então, assim, eu acho que entender que a gente tem no campo legal, né, por um lado, judicial mesmo, né, porque há certas coisas que a Secretaria de Cultura está fazendo que são inconstitucionais, é contra a lei. Então, há uma questão que é de judicialização, não vai ter jeito, vai ter que discutir isso judicialmente mesmo. Outra ponta é você passar dentro de câmaras ou de assembleias, ou mesmo do Congresso, você ter aí emendas ou projetos de lei, que é isso, né? Que garantiram aí uma vida, uma sobrevida que foi crucial. Como está sendo discutido também agora a questão do Paulo Gustavo. Isso que a Secretaria de Cultura fez recentemente não foi à toa, né, Chico? É claro que a ideia é inviabilizar os centros de cultura, inviabilizar os grupos, é óbvio. Né? Politicamente, qualquer pessoa minimamente informada sabe o que está atrás dessas últimas medidas. Né? Então, assim, e como é que a gente vai ter que combater legalmente isso também? Não é? Porque tem coisas que a instrução normativa não pode sobrepor-se à legislação, à lei. Não é? E há confronto legal claro entre instrução normativa e, aliás, instrução normativa que nem saiu agora em relação a essas últimas coisas, mas algumas portarias que a Secretaria de Cultura fez que elas colidem com o texto legal. Então, não pode. Não é? Agora, isso por um lado. Agora, o que eu queria te falar, para você ter uma ideia do retrocesso, eu fiquei tão entristecida. Na nossa época na Secretaria de Cultura, em cooperação, quer dizer, isso era muito importante também, não haver essa coisa adversária na política, não é? Porque a gente fez várias coisas com o Gil, né? Seja o Minas Gerais foi o primeiro estado robusto que assinou com ele os pontos de cultura, a gente fez vários, não é? Uma centena. Agora, a gente, não sei se você lembra também daquele programa de bibliotecas, a gente praticamente zerou em 2007 para 2008 o déficit de bibliotecas públicas em Minas Gerais, nos 853 municípios. Se não me engano, naquela ocasião, acho que 3 municípios não quiseram. Para você ter uma ideia, eu fiquei entristecidíssima. Eu li há pouco tempo atrás, um mês atrás, que Minas Gerais hoje tem 100 municípios sem bibliotecas. Fecharam. Fecharam. A gente literalmente consegue não só não ir para frente, como voltar 10 passos para trás.
É inacreditável. O retrovisor, aliás, Minas Gerais, é um negócio, está olhando para o retrovisor. É um negócio terrível, pelo menos no que tange a questão da cultura, né? Então, eu vi dados hoje, em 2021, sensivelmente péssimos em relação ao ano de 2008. Não é? Quando a gente sai da Secretaria de Cultura, a gente deixa um fundo estadual de cultura com 10 milhões de reais em 2008. Quando a gente vê agora, é um negócio assim, é uma coisa terrível aí, né? A descontinuidade, não é? A falta de sensibilidade, né? A falta de articulação, uma série de coisas. Agora, Chico, uma coisa essencial aí, é óbvio que tem que ter visão política, mas precisa ter também uma ideia mais coletiva, mais cooperada. Eu acho também que o excesso de individualismo, não é? de uma certa coisa egóica e também dificulta muito. Se houvesse um trabalho de articulação mais estruturado e mais consolidado, a força seria muito maior. Portanto, eu acho que politicamente o que cabe a grupos, instituições do porte, por exemplo, de vocês, etc. e tal, é uma articulação política conjunta, não é? De junção de esforços para multiplicação de recursos e projetos, sabe? Então, assim, embora eu sei que seja dificílimo isso, mas é possível criar uma pauta comum, uma pauta coletiva comum, não é? E se batalhar por ela, porque isso também ganha peso, ganha robustez e ganha circunstância, né? Gente, eu sei que a Eleonora tem um deadline aí de tempo para terminar essa live, né? Nós temos aqui ainda a Andréia inscrita. Queria saber se mais alguém quer se manifestar, porque aí a gente já vai caminhando para uma conclusão, né, Eleonora? Aí fazer Até um 9 fecho horas, para aí. mim, está legal. Até 9 para mim está bom. Temos mais 15 minutos. Então, a Andréia, Marília também pediu de novo para falar. Depois, no final, nós vamos falar sobre os livros que a Eleonora vai lançar em Belo Horizonte no dia 18 de dezembro. Andréia, você. Está sem voz, Andréia. Está o microfone fechado. Desculpa. Olha só, eu vou tocar num ponto que eu acho que o Chico já tocou, eu vou reforçar, né, que foi muito falado, a Eleonora foi muito bom, a sua explanação, Eleonora, adorei, e você tocou num ponto que é a importância do gestor, né? Eu também trabalho com gestor na área, e essa gestão da saúde, que também foi outro desmonte agora que a gente viu, né? É mais ou menos similar, né? Então, assim, o gestor é fundamental, importantíssimo, temos todos que modernizar, etc. e tal. Porém, se não tiver uma maneira que a gente não pode ficar na mão do gestor. A cada 4 anos, esse gestor é bom, esse gestor é ruim, porque o desmonte é rápido. O que a gente tem que ter é política. E aí eu queria ver como que as pessoas da arte estão imbuídas na política, porque é difícil fazer política, ir lá, fazer uma lei, etc. e tal. Ninguém quer, nessa hora ninguém quer, né? Porque é chato, é muito chato. Então, assim, teve a Lei Aldir Blanc, agora tem essa Paulo Gustavo, a gente sabe, isso tudo, no fundo, a Lei Aldir Blanc é um dinheiro público, público não, é um dinheiro do imposto, que, na verdade, o imposto seria canalizado para o saneamento, ou sei lá, para a saúde, ou sei lá o quê, mas que, graças a Deus, existiu, que manteve durante muito tempo a parte de cultura. Então, assim, isso foi uma vitória, né? Então, assim, a gestão é importantíssima, mas a vitória legal, política, é fundamental, eu não tenho a menor dúvida, né? Você tocou também num ponto da educação, né? Que é justamente essa questão da arte chegar lá, né? Como é que a gente faz agora crescendo para o mundo ficar melhor, é daqui para frente. Eu concordo com isso também. Eu acho que esse é um ponto muito... Agora, só reforçando esse negócio, porque quando a gente chega na questão, é financiamento. É público ou é privado, né? Então, se mais ou menos você falou ali, eu não consegui esclarecer muito, falou do BNDES, que tem que ser BNDES, o BNDES é público, na minha cabeça isso é público. E se você chegar hoje na pandemia e falar assim, nós temos R$1, esse real vai para vacina, para fazer vacina, ou se vai para arte, como é que fica? Agora, se você tiver política, não. A política é política, está determinado lá atrás. Não é no momento que está se estourando que você vai definir um orçamento, que talvez seja esse o caso de Belo Horizonte, nem sei, porque você citou como grandes cidades que estão mais à frente, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Bahia eu sei também, São Paulo também, não vejo no Rio. No Rio o apoio foi a cultura do carnaval,
a cultura de o Réveillon, é isso? Né? Porque eu não estou vendo grande coisa, não. No Rio, a grande cultura seria chegar a isso nas comunidades. Né? Que no início teve muito, todo mundo saiu falando, fez shows, parará, de graça, né? Esqueceram que as pessoas não têm muito o iPhone, né? Foi só uma esquecidinha, mas tudo bem. Então, a classe média e média alta podia ver. A quem devia chegar não chegou tanto. Mas, de qualquer forma, eu acho que se essa foi uma intenção, que bom para o Rio de Janeiro, mas não vi como política, tá? Chegar a isso difundido no Rio. Então, eu queria só ouvir só a respeito disso. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, eu acho que, inclusive no meio cultural, particularmente São Paulo e Rio, sobretudo, existem grandes articulações de grupos muito fortes, do ponto de vista do Congresso, inclusive, de articulação, seja de direitos autorais, seja de instrumentos de fomento, seja em relação à proteção de copyrights, etc. E tal. Então, é o seguinte, já há algum tempo uma mexida, pessoal de música um pouco mais acentuado do que o pessoal de teatro, o pessoal do audiovisual bem mais mobilizado, por outro lado. Então, você tem setores dentro, não é, da área da cultura que estão com um maior nível de articulação, de politização e de sensibilização e mobilização em canais essenciais. Entendendo muito bem que isso faz parte do jogo e é estratégico, por um lado. Tá? Por outro lado, é importante entender, quando eu estou falando da questão do gestor, mas não estou falando desse gestor que troca de 4 anos, não, pelo seguinte, André. Hoje a gente sabe também que, no caso da cultura, em boa parte, em São Paulo, Rio mesmo, Minas Gerais, a gente tinha exemplo dos contratos de gestão, não é? Assumindo os equipamentos públicos. Né? Então, no caso do MAR, do Museu do Amanhã, são OASs, não é? Que são escolhidas por meio de termos, né, de convênio e celebração de parcerias. São Paulo, não é? Praticamente toda a área da cultura é administrada via OAS, né? E Salvador agora também. Então, a gente está falando também de contratos até de longo prazo, né, com cumprimento de metas, etc., mas também que tem problemas, que são avanços e que tem também outras séries de problemas que um dia a gente pode até entender isso melhor, né? Porque eu tive dos dois lados, quer dizer, não só como secretário de Estado, celebrando contratos de gestão e termos de parceria, como do lado de cá, tendo que gerir um equipamento que era por uma OS, né? Mas, assim, é importante dizer, então, que a gente tem hoje, nessa área da cultura, praticamente também, as organizações sociais entrando de uma maneira, assim, enorme, não é? Preponderante nessa área, né? Agora, o que é fundamental, André, é o seguinte, né? Cultura é elemento central da cesta básica, né, querido? Então, assim, é preciso ter coragem de fazer o discurso que investir em cultura é tão importante quanto investir em educação, em saúde, saneamento básico, não é? Porque há um certo empedernimento, é como se não pudesse falar de uma maneira clara. E é essencial, é elemento de cidadania fundante, é crucial. O que a gente lega à civilização da gente, o que fica é cultura. Entendeu? Então, é inacreditável que a gente ainda tenha assim, um certo constrangimento, um certo empedernimento de tratar da questão da cultura como uma questão prioritária na política pública, nas políticas, não é? Mas isso também parte também do atraso do Brasil também, né? Não é à toa, né? Da resistência, né? Vamos dizer, do mundo político também com a questão cultural, não é? Então, assim, o que eu vejo é que a gente já deu alguns passos, porque, vamos e convenhamos, a gente tem legislações que são modelares. As leis de incentivo, não é? Elas são leis modelares para o mundo. Não é? A grande questão é que a lei de incentivo, as leis de incentivo nasceram para ser um dos instrumentos e passaram a ser o instrumento de financiamento. A distorção está aí, porque elas são excludentes por princípio, elas criam perversidades aí em função da concentração por princípio. Agora, isso era um instrumento, não o único instrumento. Não é? Bom, e a outra coisa também, né, eu acho... aí podemos discutir bastante tempo, o que eu vejo é o seguinte, André, então, assim, só para poder, é importante falar isso, as leis de incentivo em nível federal, estadual, municipal, são exemplares, mas elas não dão conta. Voltando ao BNDES, o BNDES tem trabalhos hoje fundamentais, já tinha na área de patrimônio, o BNDES tem larga tradição de investimento no campo do patrimônio nacional, isso foi sendo ampliado
para patrimônio imaterial, depois foi sendo ampliado para indústria audiovisual, agora ampliado para discussão de endowments. Eu mesmo tive oportunidade da gente ter no MAR um financiamento para... Aliás, a gente teve um financiamento para várias questões muito interessantes e muito estratégicas, que o BNDES aqueceu e colocou dinheiro. Agora, em relação aos endowments, que também não é um caminho para todas as instituições de modo nenhum, né? Mas é um caminho muito sério, entendeu? É fundamental, tá? E a gente necessita, e é importantíssimo que o BNDES esteja fazendo disso uma campanha de sensibilização e capacitação para museus e outros equipamentos, porque pode ser uma saída, como existem outras saídas também. Mas, assim, eu só quero te dizer isso. Hoje o BNDES continua tendo um papel central e até muito avançado na área da cultura no que tange a discussão de financiamento e de sustentação. Bom, gente, nós já estamos caminhando aqui para o final, mais uns 5 minutos, né? Quem mais gostaria de falar? Marília levantou a mão. O Chico está com a mão levantada também. Quer falar de novo, Chico? Não, né? A gente tem que dar a mãozinha. Marília, então fala, e talvez já pudesse caminhar para a divulgação aí do lançamento da Eleonora dia 18 também, né? Eu queria só complementar aí o que o Chico colocou a respeito da Lei Aldir Blanc, que eu acho que foi a salvação mesmo para esses pontos de cultura. Nós mesmos aqui do Instituto Maria Helena Andrés fomos beneficiados, porque nós somos um ponto de cultura que funciona aqui em Brumadinho e também entre Rio de Minas. Então, nós fomos beneficiados por essa Lei Aldir Blanc. E a gente faz parte de uma rede de pontos de cultura e a gente vê o tanto de efervescência que está acontecendo na ponta mesmo, né? Isso é a alegria que a gente vê, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, é para realçar, né, a importância dessa Lei Aldir Blanc, que foi uma batalha dos deputados progressistas, né? Eles é que batalharam para que isso acontecesse, e agora também lutaram para essa implementação da Lei Paulo Gustavo, né, que parece que foi sancionada e tal. Então, aprovada. Isso. Então, é só para dizer isso, sabe? Que foi importante essa batalha aí dos progressistas para que a coisa acontecesse. Mas, sobretudo, né, Marília, por causa da mobilização, né, também, da categoria. Né? Com certeza. É isso também, né? De todo mundo. E a gente tem essa rede que se intercomunica e tal, e estamos juntos aí para acontecer, né, para fazer a coisa acontecer. Eu queria aproveitar para agradecer, viu, Eleonora, em nome do Instituto, a sua presença aqui, essa excelente palestra, né, com essa conversa sobre esse assunto que você entende tão bem. Viu? Muito obrigada aí. Obrigada. O Chico, não sei se quer falar ainda, não? Não, querida, eu não consegui tirar a minha mãozinha aí, ela vai ficar eternamente aí, tá bom? Tá. Bom, gente, então deixa eu aproveitar o convite aí, o seguinte. No dia 18 de dezembro, agora, sábado, na Fundação de Educação Artística, às 11 horas da manhã, eu vou lançar 2 livros. O Solilóquio, que dá continuidade ao meu primeiro livro, que é o Interstício, e o Cultura. O Solilóquio, ele reúne textos e crônicas que eu escrevi na revista eletrônica Dom Total, atendendo a um convite muito honroso que me foi feito pelo Marco Lacerda. Marco me convidou para escrever na Dom Total, que é uma revista eletrônica ligada ao Instituto Dom Helder Câmara, e eu publico toda sexta-feira artigos, e nesse solilóquio eu reúno praticamente 179 artigos que eu escrevi do meu primeiro livro, Sambarcô 66, esse agora o restante até maio desse ano. A minha ideia era lançar esse livro no primeiro semestre, mas com a pandemia eu adiei, mas eu fechei aqui até maio de 2021. E o Cultura são 50 e poucos textos que eu escrevi relacionados à questão cultural, seja política pública, patrimônio, museu, financiamento, gestão,
ou observações sobre a questão, né, da política na área da cultura, né, que pega textos meus do Interstício, pega do Solilóquio e pega um texto que eu publiquei no Globo, no Estado de Minas e alguns outros veículos, né? Então, eu queria convidar todo mundo para sábado, dia 18, às 11 horas da manhã, na Fundação de Educação Artística, e a Berenice Menegali, com a sua gentileza maravilhosa, ainda vai oferecer um concerto de 15 minutos lá nesse dia. Então, vai me dar uma imensa honra reencontrar, né, já que eu agora sou uma moradora externa, né, estou fora de Belo Horizonte já há praticamente um ano, então seria ótimo reencontrar os amigos num espaço que é arejado, num espaço que é muito gostoso e muito emblemático, porque a Fundação de Educação Artística é um bastião, é um lugar de resistência, é um lugar de transcendência, e é um lugar de contemporaneidade, é um lugar de coragem, é um lugar de ousadia, que ainda continua tendo na Berenice Menegali seu símbolo maior, não é? de resistência, de insistência e de superação. Então, para mim, muito honroso que eu possa lançar esses livros num momento tão delicado para nós todos no Brasil, no campo da cultura, né, dentre outros, e que isso seja feito num lugar que eu tenho imenso respeito e que é um lugar importantíssimo para a cultura mineira e para a cultura brasileira, não só no que tange a música contemporânea, mas há vários implicamentos da música contemporânea com outras áreas da produção artística, não é? Então, convidando a todos, quem puder estar em Belo Horizonte, vai ser ótimo. Vamos estar. Eleonora, obrigado a todos que participaram aqui hoje. Essa é a última live de 2021. Em 2022, nós vamos ter uma nova programação também, vai ser muito centrada no centenário de Maria Helena Andrés. Então, vocês, em 2022, já estão convidados a participar dessa programação que nós vamos fazer. Muito obrigado, Eleonora. Obrigada, muito obrigado a todos. Gente. Obrigada a todos que assistiram aí. Eliana. Obrigada daqui da Argentina. Foi ótimo. Falou, então, brigadíssima. Um beijo para você. Beijo para todos. Tchau para todo mundo. Tchau. Foi ótimo. Tchau, gente. Parabéns, Eleonora. Obrigada. Vou lá levar meu livro para você, vou trocar, tá? Levo o meu para você, pega o seu para mim. Vamos fazer um escambo. Tá bom? Um beijo, querido. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Não, obrigado, tchau, gente. Obrigado, Maurício. Pá, um beijo, Pá, para você. Tchau, Ivana. Maurício. Tchau, obrigado. João, Tchau, querido, gente. beijo. Tchau, Lídia, beijo. Tchau, gente. Tchau, João. Tchau. Ivana, beijo. Vamos tomar uma cerveja no bar da esquina ali. Vamos encontrar no bar da esquina. A gente toma uma cerveja agora ali, ó. Presencial. Um beijo. Tchau, João. Tchau.